Pessoal, esse aqui é um evento híbrido. Nós estamos aqui nessa sala, o pessoal da internet. Nós estamos no Hotel Stan Plaza, perto da Avenida Paulista, e estamos transmitindo para o Brasil inteiro também, tá bom? Então, nós vamos começar esse nosso evento, onde a gente vai falar de soluções fiscais, não, que endereçam vários problemas, inclusive da majoração de ICMS. Não vou falar a apresentação deles, tá bom? Muito bem, vamos olhar a nossa agenda. Essa aqui é a agenda de hoje. Eu vou falar um pouquinho da agenda, obviamente, vou apresentar os nossos apresentadores, falar um pouquinho deles. Tem brinde, nós vamos fazer sorteio de brinde. E aí o Juliano, às 8h40, daqui a 10 minutinhos, Juliano da Sovos, ele vai começar a fazer a apresentação, vai falar para vocês do tema básico da nossa apresentação, o aumento das alíquotas do ICMS e seus reflexos no varejo. Depois, às 9h10, o Marco Moraes, da YKP, ele vai falar um pouquinho, nós, YKP, como integradores de soluções fiscais, como a gente pode ajudar as empresas no dia a dia a implementar. Eu coloquei uma sessão aqui às 9h30 de perguntas e respostas, mas vocês podem perguntar quando vocês quiserem, inclusive os internautas. A Camille vai estar monitorando o chat, todas as perguntas que chegarem, ela vai estar passando para os nossos apresentadores. E no final a gente vai fazer o sorteio do brinde, tá? O que é o brinde? Deixa eu ver se o fio chega aqui. Chegou. O brinde é esse kit gentilmente oferecido pela equipe da Sovos, muito legal. São 4 kits. Não, 3, um é meu. Ah, não, brincadeira. São 4 kits. Nós vamos sortear 2 kits aqui para a sala e 2 kits para os internautas. Tá bom? Eu vou pedir, Camille, solta a pesquisa 01. Pessoal, vocês vão receber uma pesquisa, vou pedir para vocês responderem. Aqueles que responderem a pesquisa, vai entrar no saquinho do sorteio e lá no final do nosso evento, às 9h30, a gente vai sortear o brinde, tanto aqui quanto para os internautas. O pessoal aqui da sala recebeu, junto com o crachá, 3 folhinhas. Né? Um é um prisma com o nomezinho de vocês, que vocês podem dobrar, colocar em cima da mesa. Vocês têm um formuláriozinho bege, que essa é a primeira pesquisa, é a pesquisa que vale o brinde, tá bom? E uma pesquisa azul que eu vou falar para vocês mais no final do evento. Então, esse brinde aqui, essa é uma caixinha de som, que vai ficar muito legal na minha sala. Eu já estou imaginando na prateleira. É potente, é bacana, gostei. Isso aqui é um copo térmico. Essa garrafa térmica, ela tem termômetro. Você coloca o líquido aqui dentro e ele mantém na temperatura por horas. E aqui na tampa aparece a temperatura que a sua bebida vai estar aqui dentro. Esse aqui, os 3 que vocês vão ganhar, porque sabe como é que é, né? Vai estar aqui. Show de bola. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa aqui, olhando no meu roteiro. Show de bola. Vamos seguir, então. Deixa eu falar um pouquinho. Vamos lá. Quem somos? Quem é a YKP? A YKP é uma empresa que tem 32 anos de vida. Em agosto desse ano faz 33. E a história ela é longa, porque a YKP ela tem vários negócios, é um grupo de empresas. E eu coloquei aqui somente 3 marcos, que são marcos que têm tudo a ver com a gente aqui, que tem a ver com o mundo fiscal. Então, em 1990, a YKP ela foi fundada, e naquela época ela era uma empresa que fazia desenvolvimento de sistemas. Tinha uma equipezinha, trabalhava ali na IBM, lá no prédio da Tutóia, fazia desenvolvimento para a IBM. Foi assim que ela começou. Em 94, 4 anos depois, a YKP começou a trabalhar, fez a parceria com a JD Edwards, que é um ERP já bem antigo e bem parrudo, né? E nós viramos implementadores de ERP. Em 2008, a YKP começou a fazer representação de soluções fiscais. E aí, talvez, acho que o grande ponto onde a YKP é conhecida no mercado é justamente no mundo fiscal. A YKP tem outras 3 empresas, tem a Sysprice, que cuida de soluções de engenharia, tem a XPTA, parceira Microsoft, e tem a RunSmart, que também comercializa soluções de ERP.
Muito bem, vamos falar do Juliano, advogado, pós-graduado em Direito Tributário, com 15 anos de experiência na área fiscal. Tem ou não tem credencial para estar aqui? 15 anos de experiência na área fiscal tributária. Orientador e coordenador dos consultores de tributos indiretos e dos analistas da equipe editorial. Atualmente, diretor de conteúdo tributário da Sovos. Eu acho que a Sovos não poderia ter disponibilizado uma pessoa com mais gabarito para falar para vocês do tema que a gente vai abordar hoje. Não menos importante, Super Marcos Moraes, 25 anos de experiência em gestão fiscal, implantação de sistemas ERP, reestruturação operacional, incentivos fiscais, startups, processos financeiros, análise tributária e financeira. É especialista em aconselhamento fiscal. Ele é o nosso papa dentro da YKP, né? Eu vou chamar o Juliano. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Então, sou Juliano Gioia. Vou falar um pouquinho aqui com vocês sobre os aumentos aí, né, que a gente tem acompanhado nos estados, né, do ICMS, tá? E os reflexos, né, desses aumentos aí, né, na legislação e também os impactos aqui nas empresas. Não vou falar do varejo, mas é um contexto aqui para todos os segmentos, tá? Antes eu vou falar um pouquinho da Sovos, tá, pessoal? A Sovos é uma multinacional americana, né, especializada em conformidade fiscal, fundada em 1979, né, com soluções no Brasil, América Latina, Estados Unidos, Europa, Oceania e Ásia. Mais de 8 mil clientes aí espalhados em mais de 120 países. Suporte e desenvolvimento sempre trilingue, experiência comprovada no Brasil, América Latina, desde 2004. Tá? Vencedora ali de vários prêmios, né, então do IDC, pelo Gartner, né, pela Exame, vencedora aí recentemente do prêmio Confeb, agora em 2022, né, como melhor motor de cálculo, melhor solução, né, de tax determination e também o melhor projeto empresa. Tá? Bem, né, não vou falar mais sobre a Sovos, vamos direto aqui ao assunto. Né? Antes de falar da majoração das alíquotas, lembrando, pessoal, fiquem à vontade, como o Rogério comentou, tá, pessoal? Acho que fica até mais dinâmico mesmo se vocês perguntarem durante a apresentação, tá? Não percam o time, tá? Antes de falar, vou comentar um pouquinho do nosso cenário tributário. Né? É chover no molhado quando a gente fala da complexidade do nosso sistema tributário. Né? Por isso que a gente clama muito por uma reforma, né, tributária. Né? Para reduzir a carga tributária? Também, né? Mas principalmente para simplificar, né, a nossa legislação. Né? A gente colocou 15 anos aí, mas fazendo as contas aí já tenho mais de 20 anos na área e nunca vi um cenário tão complexo, né, como o atual. Tá? Então, guerra fiscal quando a gente vai para a área estadual, guerra fiscal quando a gente vai para a área municipal, situações que são levadas a todo instante para o STF. A gente viu recentemente CEPOM, né, exclusão do ICMS das bases das contribuições, né, transferência também, a gente, DIFAL então nem se fala, né? Aplica DIFAL, não aplica DIFAL, então várias situações levadas ali, né, para a Corte Suprema. Tá? A gente tem uma carga tributária alta, a gente sabe disso, né, 32%, tá? É a carga tributária divulgada para 2021, né, então, mas gira em torno de 30% até 34%, é alta, né? É uma carga comparada à carga de outros países da União Europeia, por exemplo. Né? A gente reclama muito da carga tributária, né? Mas a gente tem que ver o índice de retorno para a população. Esse é o grande problema do Brasil. Não é a carga tributária em si. O Brasil está lá no topo da lista quando fala de carga tributária, mas está lá no final da lista quando fala em índice de retorno para a população. Não vou entrar nesse mérito, mas é só para a gente... É que a gente sempre procura um vilão, né? O vilão é sempre a carga tributária, tá? E não é bem assim. Tá? Então, as empresas, elas gastam, né, 37 mil horas, né, para atender milhares de cenários. Tá? Então, é gasto, né, com equipe, né, de especialistas tributários, gastos ali com desenvolvimento, tá, para fazer todo esse acompanhamento, interpretar a legislação e aplicar corretamente nas suas operações, no seu sistema. Bora, vamos falar um pouquinho agora, né? Pessoal, estou fazendo uma introdução antes de entrar na parte de alíquota, porque eu acho que é muito importante. Tá? Vou falar um pouquinho de princípios do direito tributário. Tá? Se ficar muito maçante, vocês falam, tá?
o direito tributário ele tem ali os princípios constitucionais, que são os pilares do nosso ordenamento jurídico. Eu vou falar de 3, alguns falam que são 7, 8, mas eu vou falar dos principais aqui que vão impactar, né, na nossa apresentação. Tá? O princípio da seletividade, o princípio da legalidade e o princípio da anterioridade. Tá? Então, ele vai nortear, né, a instituição e cobrança dos tributos pelos entes competentes. Tá? O nosso ordenamento ele é distribuído aqui, né, dessa maneira, de acordo com os artigos 153, 155 e 156 da Constituição. Tá? Então, lá no 153, ele determina: compete à União a instituição do IPI, Imposto de Importação, Imposto de Exportação, Imposto de Renda, IOF e ITR. Tá? Já no artigo 155, né, determina que é de competência dos estados e do Distrito Federal a instituição do ICMS, né, o IPVA e o ITCMD. Claro que o ICMS é a principal fonte de arrecadação ali dos estados, né? Estava dando uma olhadinha lá, estudos ali, já era em torno de 80% da arrecadação do estado vem do próprio ICMS. Tá? O IPVA tem aquela cobrança sempre no começo do ano, mas o ICMS ele incide sobre qualquer operação com mercadoria, né? Na transferência, na venda, na doação, incide o ICMS. Tá? E o ITCMD. Por fim, os municípios ali, né, podem instituir o ISS, o IPTU e o ITBI. O pessoal está abrindo o olho agora para o ISS, né? Vocês têm reparado isso? Não só as grandes cidades, as capitais, mas os menores também têm acompanhado bastante, digitalizando, né, colocando, né, sua legislação digitalizada, instituindo documentos, né, digitais para ter uma fiscalização mais rígida em cima do ISS, porque é uma ótima fonte, né, de receita ali também para os municípios. Tranquilo, pessoal? Tá? Então, aqui nós vimos, né, vamos falar um pouquinho do princípio da seletividade. Tá? Quer dizer, princípio da seletividade ou essencialidade? Tá? Quer dizer que os produtos e serviços essenciais terão uma carga inferior aos produtos considerados supérfluos. Tá? Eu vou citar um exemplo. Produtos da cesta básica, né, são essenciais ou são supérfluos? Essenciais. Logo, a carga é inferior aos produtos considerados supérfluos, né? Perfume é supérfluo, né? Não vou falar isso para o pessoal aqui, todo mundo gosta de um perfuminho, né? Mas ele é mais onerado, né, do que os produtos da cesta básica. São considerados produtos supérfluos. Bebida alcoólica, num todo, né? O cigarro, ele é essencial? Não, ele não é essencial, né? Diferente de produtos alimentícios, né? De bebidas não alcoólicas e outros produtos ali que compõem, né, a cesta básica. Tá? Então, esse é o princípio da seletividade, né, que norteia o ICMS. Tá? A legislação ela traz verbos diferentes para o ICMS e para o IPI. Ele fala que o IPI ele deve ser seletivo. E para o ICMS, olha só o verbo que ele usa, poderá. E geralmente ele é seletivo. Tá? Então a gente observa isso na própria legislação do Estado. Aí vocês vão falar, pô, Juliano, mas o ICMS não tem diferença, é tudo 18%. Não. A gente tem produtos ali, móveis, por exemplo, em São Paulo, a alíquota de 12%. Materiais de construção, 12%. Produtos da cesta básica, a carga é de 7%. Você vai, bebidas alcoólicas, 25%. Bolas de tênis, né? Embarcações recreativas, né? O Spuri recentemente comprou um iate, né? Ele sabe bem disso, né? A alíquota lá em cima, né? Mas é isso. Então, a gente consegue verificar esse princípio da seletividade muito claro no ordenamento de cada estado. Então, produtos supérfluos, né? Alíquota lá em cima, produtos essenciais, né? Alíquota reduzida. Né? Muito bem. E aí começa toda a discussão, né? Não sei se vocês acompanharam, né? No meio do ano passado, o governo federal, o governo anterior, foi lá e publicou a Lei Complementar 194. Ela alterou a Lei Candir, que é a lei, né, geral do ICMS, a gente chama de lei nacional do ICMS, alterou essa lei geral, estabelecendo que combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações, né, e transporte coletivo são considerados essenciais. Putz, derrubou todo mundo, né? Todo mundo, digo, fisco estadual, porque olha só, qual era a alíquota de energia elétrica em Goiás? 27%. Minas Gerais, 30%. São Paulo, a gasolina tinha uma alíquota de 25%. Rio de Janeiro, a alíquota era de 32%. Né? Não sei se vocês sabem, mas Rio de Janeiro tem os 2 pontos percentuais do Fundo de Combate à Pobreza, né? O FECP, lá no Rio de Janeiro.
tá? E eles reduziram agora para 18 mais 2, 20%. Então vejam o impacto que isso causou nas receitas, na arrecadação, né, dos estados. Lembrando que desse montante de 80%, né, que o ICMS gera de receita para o estado, de toda a arrecadação do estado, 30% desse montante vem justamente desses produtos e serviços. Então o impacto foi muito grande na arrecadação. E tem todo ali um planejamento orçamentário já contando com esses valores, né? Mas na própria lei complementar a gente tem ali uma garantia, né, que o governo federal ele vai compensar os estados por essas perdas. Isso aconteceu? Não. Mudou o governo, isso vai acontecer? A gente está falando de teto orçamentário, né, extrapolou o teto, vai compensar os estados com uma promessa do governo anterior? Eu acho muito difícil. E aí os estados realmente entenderam que essas regras são, né, inexequíveis. Ó, eu não vou receber, eu não vou conseguir receber esse valor do governo federal. E aí entrou toda essa, né, avalanche de alterações, né, para compensar, né, essas perdas. Tudo bem até aqui, pessoal? Tá claro? O princípio da seletividade, o que aconteceu, né, em junho do ano anterior, a lei complementar entendeu que determinou que esses produtos são essenciais e, na verdade, nas legislações estaduais, esses produtos tinham alíquotas lá em cima. Tá? Eu coloquei alguns exemplos aqui, mas se eu não me engano, apenas Mato Grosso que tinha alíquota genérica para esses produtos. Os demais, lá em cima, energia... E convenhamos, né, pessoal? Energia elétrica é essencial? Essencial, né? Ah, combustível é essencial? Claro que é essencial. Puta, mas não tem um carro. Não importa, mas você pega transporte coletivo, né, que consome o combustível. Então, indiretamente você está utilizando também, né, o produto. Então, realmente, esses produtos e serviços são... Comunicação, então, nem se fala, né? Olha, deu um BO isso para as empresas também de telecomunicação, porque aqui em São Paulo a alíquota era de 25%, reduziu para 18%. Tiveram que alterar o sistema na nova realidade. Então, vejam o impacto que as empresas também tiveram para fazer toda essa adaptação, a gente acabou percebendo, né? Porque o ICMS ele sempre compõe a sua própria base de cálculo, né? Não sei se está claro para todo mundo, mas ele é um tributo indireto. Tá? Então, quando eu formo o preço da minha mercadoria, esse controle, quanto que ele custa? R$100. Tá? Eu vou incluir uma alíquota de 18%, eu divido por 0,82%, eu tenho o valor do meu produto, que a gente chama de valor bruto do produto, com ICMS. Vai ficar em torno de 122, mais ou menos. Né? Então, o ICMS está dentro do preço da mercadoria. Diferente do IPI. O IPI também eu cobro, ele é indireto, mas eu destaco no total da nota fiscal. Destaco o apartado e jogo ele no total da nota fiscal. Acabo repassando também, né, para o próximo da cadeia. Tá? É o que a gente chama de tributos indiretos. A gente vai falar um pouquinho, né, também do que é distinguindo tributos diretos, né, de indiretos. Bom, mais dois princípios aqui, tá? Princípio da legalidade e princípio da anterioridade. Tá? Legalidade, está claro, né? Somente por lei o fisco ele pode instituir, exigir ou aumentar tributos. Tá? Então, isso é pertinente também ao ICMS, tá, pessoal? Então, vou aumentar, majorar, né, a alíquota de produtos eletrônicos. Eu posso fazer isso via decreto? O governador vai lá, assina o decreto, fala, ó, passa agora de 18 para 25? Não. Tá? Tem todo um rito, né, processual que passa pela Assembleia Legislativa, né, para edição e depois ali a sanção, né, dessa lei. Tá? Então, isso é que a gente chama de princípio da legalidade. E o segundo princípio aqui é o princípio da anterioridade, né, e também o princípio da noventena, ou anterioridade nonagesimal. Coloquei até um desenho aqui, né, sem surpresa, aqui, que alguns chamam de princípio da não surpresa. O que isso quer dizer? Que é proibido instituir ou aumentar tributos no mesmo ano da publicação da lei. E ainda tem um prazo, que a gente chama de noventena, né, antes de decorridos 90 dias da data de sua publicação. Tá? Então, vou aumentar aqui a alíquota do controle. Primeiro, eu posso aumentar via decreto, via portaria, via instrução normativa? Posso fazer esse aumento? Não, porque eu tenho que seguir o princípio da lei. Aí pode ser uma lei ordinária, uma lei complementar, a gente vai ver depois como que os estados, né, agiram, né, para essas majorações. Tá? E segundo aqui o princípio da anterioridade. Pode entrar, né, em vigência, em vigor, no mesmo ano, só no exercício seguinte e respeitando o prazo de 90 dias. Por que a noventena, né? Antes da noventena era interessante.
no dia 31 de dezembro. Olha, e aí o pessoal tá de férias, Réveillon, tal, e voltava lá e falava, putz, como assim? Eita, da noite pro dia? E era isso que acontecia, tá? Então, surpresa, tá? Estenderam também o princípio para anterioridade nonagesimal, esse período de 90 dias após a publicação. E aqui mostrando para vocês as alterações, né? Olha só, né, a quantidade de unidades da federação que alteraram, né, as alíquotas genéricas no ano passado. Aqui só o Ceará que publicou recentemente, vai valer a partir de 2024, mas então o que os estados falam? Opa, o governo federal, né, não vai me compensar com as perdas de arrecadação. Tá? Tem uma regra ali, não, essa regra não é clara, tá? Não estou vendo nenhuma movimentação em âmbito, né, federal para ressarcir, né, essas perdas. Sabe o que eu vou fazer? Vou majorar, vou aumentar as alíquotas e isso, né, acaba explodindo, né, sempre na mão do consumidor. Né? E vejam, Acre de 17 para 19, 2 pontos percentuais, pessoal. A gente fala, aumentou só 2%. Quando a gente fala em 2% para o varejo, é um negócio absurdo, né? Falar de margem de lucro no varejo de 10%, fala, não existe isso, Juliano, 10% de margem de lucro não existe. 5%? É muita coisa? Ainda é muita coisa. É muito apertada a margem, principalmente no varejo. E aí a gente se depara, né, com um aumento, por exemplo, em Sergipe, de 18 para 22, 4% de aumento, é um absurdo. E, ó, já está valendo para alguns estados, ó. Tá vendo, ó? Bahia já está em vigor, ó. Hoje foi Bahia, dia 22, ó. Tá aqui, ó. Subiu de 18 para 19. Ó, Paraná já está valendo também, ó, de 18 para 19. Alguns estados colocaram, como Rio Grande do Norte tem uma, né, o último artigo, ele menciona que esse aumento, né, vai vigorar até ter uma posição definitiva ali do governo federal. Então, se tiver uma compensação do governo federal, eles vão revogar essa determinação. Você está falando de uma majoração aqui no caso da Bahia. Então, 18 para 19%. Um acréscimo de alíquota. Sim. E você tem uma segunda configuração desse sistema, porque impacta no default também, que é a distribuição, né? Eu vou mostrar depois as consequências e muito bem lembrado. Desculpa, seu nome? João. João. Pelo João, tá? Então, mas eu estou em São Paulo. O que você tem em São Paulo? Você só vende em São Paulo? Se você vender, por exemplo, para o Paraná, você vai ter que calcular o diferencial de alíquotas agora com 19, não com 18. A grande maioria aqui é localizada. Sim. Exato. Não tem mais isso. Oi. Ele deixou para perder o prazo. Perdeu o prazo. Princípio da anterioridade. Tá? Então, ele não pode cobrar agora. Tá? Então, demorou para analisar. Demorou. Olha, e eu vou falar que alguns estados, não sei se deixaram passar, se não se atentaram para isso, ou realmente é uma estratégia, né, da unidade da federação, mas a gente não vê aqui, por exemplo, São Paulo, Minas, enfim. Mas esse é o retrato que a gente tem atual, tá, né, dos estados aqui que alteraram. E aqui, além do princípio da anterioridade, assim, a gente também verifica aqui o princípio da legalidade, tá? Então, vejam, lei complementar, medida provisória, só Tocantins que foi por medida provisória, mas medida provisória tem força de lei, tá? Então, todos seguiram aqui, né, se atentaram para os dois princípios. Então, olha só, gente, teve aumento de até 4%, como lá em Sergipe, né? Como que fica isso no preço da mercadoria? Como eu falei, o ICMS, ele compõe a sua própria base de cálculo. Então, se eu tenho um produto com 18% e o meu preço é 122, se eu jogo 22%, ele vai para 128, 129 reais. Tá? Então, o impacto direto, né, no valor ali, né, da gôndola, no valor da mercadoria. Tá? Tributo direto e indireto, a gente já falou aqui, né, já fez essa distinção. Indireto eu sempre repasso, né, e o direto, né, aquele que pratica o fato gerador, ele que arca com a despesa. Né? Imposto de renda. Tá? Então, ao oferir renda, eu pago o imposto de renda. Diferente do ICMS. Tá? Eu recolho o ICMS, mas eu repasso o ônus sempre por próximo da cadeia. E no final, quem paga toda a conta somos nós, consumidores, porque não vai repassar para ninguém. Né? Não acredita de nada, né? Só tem um créditozinho lá da nota fiscal paulista. Então, mas tem um sorteio, né, Marco? Ainda tem um sorteio.
Gozado que no sorteio eu ganhei R$10 logo de cara, né? Aí eu peço CPF agora, onde eu vou? Põe CPF, mas nunca mais ganhei, gente. Não sei vocês aí, mas faz um tempinho que eu não ganho, viu? E aí um ponto importante que o João comentou, né? Que são os reflexos, né, dessas alterações, né? Não é simplesmente uma alteração de alíquota nominal, né, da alíquota genérica, né, nesses estados. Isso traz uma consequência, eu nem coloquei diferencial de alíquotas aqui, viu, João? Mas muito bem lembrado, tá? Mas o impacto disso é gigantesco, gente. Tá? Então, se eu tenho um produto com redução de base de cálculo, né, de acordo com que a carga tributária vai corresponder a 7%, né, e a alíquota interna é de 18%, hoje a minha redução é de 61,11%. Se muda para 20% a alíquota, eu não posso aplicar mais 61,11%. Meu percentual de redução agora é de 75%. Publicaram isso? Esse tipo de redução? Não, não vai publicar. A quem cabe esse tipo de interpretação? A empresa, o fiscal. Opa, peraí, alterar a alíquota automaticamente vai alterar também o nosso percentual de redução. Não tem publicação. Tá? Então vai ter que fazer essa análise de impacto e interpretação da legislação e aplicação disso no sistema. Acho que essa é a parte mais simples, né? Aplicar no sistema não deve ser complicado, né? Quantidade... Uma quantidade, né? Uma variedade, aí você pega aquele quebra-cabeça do diferencial de alíquota, principalmente por e-commerce, Sim. Você está exposto a tudo isso, e a pergunta foi justamente, o pessoal olha ali, pô, Sergipe, mas você compra, você vende, você pode ter alguém entrando no seu e-commerce e fazendo uma compra de um lote grande, Sim. E aí você está preparado, você prepara o quê? A majoração da alíquota, mas você também agora tem a sobrecarga de fazer a distribuição do imposto percentual. Exato. Latente. A gente só colocou alguns exemplos aqui, viu, João? E assim, MV ajustada também. Né? Mas eu não sou substituto, eu sou substituído. Não importa. Você vai pagar mais agora, vai pagar maior. Vai pagar mais. Então, por exemplo, aqui, numa alíquota de 18% que muda para 20%, a alíquota interestadual 12%, o ajuste hoje, a margem ajustada é de 50,24%. A base de cálculo da ST vai aumentar. Mas a ST não é o meu imposto. Claro que é o seu imposto. Quem está antecipando é o substituto, ele está cobrando no total do documento fiscal, ou seja, o seu produto vai ficar mais caro. E você vai ter que repassar isso automaticamente para o próximo da cadeia. Tá? Então, aqui são alguns exemplos de como parametrizar tudo isso dentro do sistema, acompanhar, interpretar, verificar impacto e, principalmente, aplicar tudo isso, né, num RP, né, ou uma solução fiscal. Essa é a grande dificuldade que as empresas têm. Para quem trabalha com RP, é uma coisa, ali você tem a matriz de impostos. Para quem trabalha com e-commerce, muitas vezes você tem um outro espelhamento de tabela de impostos. Para quem tem frente de loja, e para quem tem os três, você vai ter 3 pontos para fazer tudo isso aí. Perfeitamente, João. E esse é o processo, né? Colocando, né, numa tela tudo isso que você falou, João, olha só. Quais são as etapas aqui de um processo de atualização? Primeiro, acompanhamento. Então, o time fiscal tem que ficar lá, batendo no diário oficial. O colega falou agora que tem fake news de lei. Então, fonte oficial, cara, é diário oficial, né? É o PDF, tá? E tem que tomar cuidado, né? É melhor até pegar o jornal mesmo, o papel ali para ter certeza, né? Enfim, além né, das fontes oficiais aqui, a gente tem orientações, né, das próprias secretarias. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, o preço para a base de cálculo de bebidas, ele é divulgado via termo de acordo. É publicado no Diário Oficial? Não. Fica no link lá no site da Cefaz. Então tem que fazer esse acompanhamento também para quem trabalha com bebidas. Orientações normativas, isso acontece muito em Minas, sem falar, né, na parte de obrigações acessórias de documentos fiscais ali, que são notas técnicas, né, os manuais ali de orientação, enfim. Né? E agora a gente tem que ficar atento também nas decisões. Porque vira e mexe, sai uma decisão, né, do STF e fala, não tem mais de FAO, acabou o CEPOM, né? E aí a empresa tem que verificar se vai acatar ou não essa decisão da Corte Suprema. Interpretação de tudo isso, fez a análise, aqui ele vai interpretar, impacta, né, o meu negócio? Teve uma alteração de combustível, não vai impactar o meu business. Opa, mas teve uma alteração de produto alimentício, vai impactar.
elaboração de pautas e requerimentos para as áreas. Então, manda para o comercial. Ó, pessoal do comercial, aumentou a alíquota aqui, tem que aumentar o preço. Cadastro, ó, alterou a iniciativa. Muda aí o código do produto. E aqui acho que é o mais importante, né? O requerimento para o time de desenvolvimento. E essa comunicação, pessoal, eu acho que é a mais difícil. Porque você explicar direito tributário, né, para um desenvolvedor, né, para a gente já é complicado, tá? Então, você tentar traduzir isso para um time extremamente técnico, né? Por isso que a gente vê cada vez mais desenvolvedores, né, estudando direito tributário. Eu lembro que no IBET, lá quando eu fiz IBET, tinha mais desenvolvedor do que advogado, contabilista, né? Eu falei, cara, impressionante. Tem um cenário que muitas empresas fazem, é um contrato de licitação, onde ele programa o preço, tudo, só que a venda e o faturamento vai acontecer lá na frente. Isso aqui é um impacto gigante. É isso aí, tá? E depois a aplicação de tudo isso. Então o desenvolvedor vai lá, coloca isso em homologação, volta para o funcional para teste. Tá com problema, devolve para o desenvolvimento, volta. Então nessas idas e vindas, o que acontece? O cara fica lá, sei lá, semanas, até meses. Estava conversando com uma empresa, com um colega de uma empresa, não sei se vocês lembram daquela alteração do IPI, no começo do ano passado, reduziu ali de 25, depois 35, aí alteraram de vez. Esse colega falou, 2 meses depois do início da vigência do decreto, ele falou, não consegui ainda aplicar a alteração de IPI no meu sistema. Meu time técnico fica na Índia, então ele faz o requerimento em inglês, manda para lá, vai, volta, global, não tem UTI aqui, né, no Brasil, e ele falou, não consegui. Eu falei, e aí, o que você está fazendo? Estou aplicando a alíquota cheia ainda. Se você aplica uma alíquota no mercado extremamente competitivo, nada, mas você perde cliente. Carga inferior, o que acontece? Cara, o fisco vai na hora por informações de documentos eletrônicos, de SPED, ele consegue fazer esse cruzamento, né, no seu questionamento. É incrível. No administrativo, acho que no slide a gente chegou a mostrar ali, 98% de assertividade do fisco. Ele não erra, porque ele sabe que tem um equívoco, né, na companhia. E como resolver tudo isso, pessoal? Agora eu vou falar um pouquinho da nossa solução. O Tax Rules é o nosso Tax Determination, né? Eu falo que é o carro-chefe da Sovos ali, né? Estou puxando a sardinha para o meu lado. Mas eu falo com bastante propriedade aqui, né, do Tax Rules, porque a gente tem uma equipe que faz todo esse acompanhamento, fala muito do princípio da isonomia. Porque a lei, ela é igual para todos. Então, se o marco é determinado segmento, a Helenice também é do mesmo segmento, é concorrente do marco, por que o marco tem que ter um time para fazer esse acompanhamento, a Helenice também? Se a gente tem esse dado sistêmico disponível numa plataforma do Tax Rules. A lei é a mesma. Esse aumento de alíquota é igual para o marco, é igual para a Helenice. Não tem diferença. Então, o nosso time faz todo esse acompanhamento, interpreta, né, e o melhor, cria a regra sistêmica. Então, a gente não tem a necessidade de um time, né, técnico para criar a regra sistêmica, porque a gente tem uma plataforma, né, a gente fala que é simples para um advogado, e é difícil, né? Da mesma forma que eu falo que é difícil para um time, né, técnico entender a legislação, falar para um advogado entender da parte técnica, eu acho que é até mais difícil, tá? Ainda mais aqueles mais experientes, mas a nossa plataforma ela tem uma metodologia de transformar aquele dispositivo legal em dados sistêmicos, exatamente de acordo, né, com a legislação. Então, essa alteração, vou pegar um exemplo rápido aqui só para vocês entenderem. Essa alteração de alíquota, né, então o Estado determinou alíquota para os demais produtos em Sergipe, passa a ser agora 22%. A lei relacionou algum produto? Esse comentário que eu fiz, né, esse dispositivo menciona algum produto? Não. Então, não preciso pegar várias NCMs e falar, ó, agora não é mais 18, é 22. Essa NCM é 22, essa outra é 22. Não. A gente não cria regra dessa forma, a gente cria regra de acordo com a lei. Como que eu vou criar essa regra no meu sistema? Vou colocar operação interna, Sergipe emitente, Sergipe destinatário. Consequência, 22% alíquota. Pô, mas espera aí, Juliano, tem produto com 25%, ótimo. Vai cair na regra específica de 25%. O que não cair em regra específica, automaticamente vai cair na regra genérica de 22%. Então vejam que a nossa função é traduzir exatamente aquela determinação legal, aquele dispositivo,
em dados e não inventar, pessoal. Porque quando a gente começa a inventar, cria um monstro numa tabela. Tá? Então, por isso que com essa metodologia a gente consegue ser, né, cada vez mais assertivos e rápidos. Tá? Então, todo esse processo que chega a durar semanas, né, numa empresa, a gente consegue disponibilizar isso em horas. Tá? E como que o cliente consome isso? Tá? Ele vai lá e aprova, né, aquela regra, atualiza um componente e aí pode fazer a instalação diretamente no servidor. Acho que aí o Marco vai me ajudar na integração, né, como foi falar de um case importante. Tá? Ou fazer a comunicação via web service. Tá? Atualiza, né, uma máquina virtual, né, um runtime, e passa a consumir essa regra criada pela Sovos. Então vejam, pessoal, é muito mais rápido, né, e muito mais assertivo aqui, né, no compliance das companhias. E aqui só falando rapidamente da Sovos, tá, pessoal? Então essa solução que eu comentei para vocês aí, comentei com vocês, faz parte, né, dessa fatia aqui de inteligência, mas a Sovos ela tem um portfólio completo de soluções, tá? Então, essa parte de cálculo, de determinação, que envolve também, né, o serviço de classificação fiscal, tá? A parte aqui de documentos fiscais, aí a gente fala de todos os documentos fiscais eletrônicos, né, e a parte de report aqui, né, que é a parte de declarações, entrega ali, né, de SPED e outras declarações. Tá? Então, a gente tem uma solução end-to-end para atender todas essas demandas, né, do fisco. Bem, gente, obrigado, né, pela atenção. Eu fico aqui, se vocês tiverem, né, dúvidas, eu estou à disposição aí para atendê-los. Obrigado. Deixa eu lembrar vocês, teve gente que chegou no meio da apresentação, vocês receberam um folhetinho como esse, tá? Que vai, com algumas perguntinhas, que vai concorrer a 2 brindes, esse que a Nara está mostrando, tá? Eu vou passar a palavra para o Marco e a Nara vai passar a sacolinha recolhendo quem já respondeu para o sorteio, tá bom? Combinado? Marcão, põe aí. Bom dia, pessoal, bom dia. Agradecendo aí a presença de vocês, virtual ou presencial, tá? Sejam bem-vindos aí no nosso café da manhã. E eu vou falar um pouco de YKP, mas vou falar um caso que é o nosso case juntamente com a Sovos, tá? Que eu sinto isso na veia, porque esse projeto é um projeto que eu estou embarcado nele, desde o começo eu estou embarcado nele e sei quais foram os ganhos que a empresa teve, tá? Essa mudança de regra, aproveitando o gancho que teve a majoração, a gente consegue colocar a regra em vigência. Nosso amigo, ele tinha comentado lá fora que o pessoal da equipe dele fica trabalhando sábado e domingo para atualizar a regra. No caso do motor, não. Você programa no seu dia a dia e programa a regra para ser aplicada daqui a 3 meses, que é a noventena. Né? Então, você tem essa praticidade do motor fiscal. Esses são um dos ganhos que ele traz. Né? Então, vou falar um pouco da YKP, das soluções, o case, e para o final, então, YKP, o nosso amigo Logueto já falou, já deu uma apresentação, eu não tenho que falar, eu só tenho que levantar um ponto, né? Na sua estava 94, quando começou a fazer JD Edwards, a YKP. Eu, em 96, foi o segundo ERP que eu implantei. Então, eu trabalho com a YKP desde 96. Foi o segundo ERP que eu implantei como funcional. Como funcional, eu era molequinho ainda. Eu era um analista. Então, nós somos uma integradora, né? A gente faz essa ponte, fabricante de solução, Sovos, e entregamos aos nossos clientes. Então, a gente já atuou em todos os segmentos, né? Varejo, construção civil, telco, seguradora, indústria, serviço. Então, nós integramos soluções em todos esses segmentos, seja motor, seja RPA, seja BI, toda a solução, motor, mensageria. Então, a gente atua nesse mercado e há 32 anos. Agora eu vou falar um pouco que é o mais importante, tá? Acho que da solução que nós temos. Esse aqui é um case, tá? É uma empresa multinacional no ramo alimentício. O que é o motor fiscal? O motor fiscal é o que faz o fiscal não pagar imposto incorretamente.
tá? Então, a gente tem, qual que é o grande diferencial, tá? Do motor fiscal hoje, Tax Determination da Solvos, com o J1 Tax. J1 Tax, eu tenho que ir item a item, fazendo alteração de alíquota, item a item, alterando. Se eu tiver 1000 itens com uma NCM, eu tenho que alterar os 1000 itens. Diferente do nosso motor, eu faço um item. Eu altero o NCM, o SEST, se for necessário. Alterei, carrega todo mundo. Só nisso aí você tem um ganho gigantesco. Você não tem que ficar trabalhando semanas, você não tem que ficar trabalhando meses, e sábado e domingo. O João é nosso parceiro, entende muito da área fiscal. Então, ele quebra o nosso galho, né, Silvio? Conhece muito. Então, esse aqui é um case. O que a gente implantou? Esse aqui é um pós de venda. Você vai lá no caixa, o cara está tirando seu pedido. O motor fiscal é em nuvem. Então, é criado a regra, gera um componente, como o Juliano falou, gera um componente. Esse componente, eu testo ele antes de ser aplicado. Eu testo, gero, vejo se está válido a regra, se a alíquota está sendo aplicada correta. Tá ok? Tá ok. Quando entra essa regra em vigência? Entra dia 1º de abril, ok. A regra é construída e eu coloco lá, vigência, a partir do dia 1º de abril. Carreguei aqui, desço ele, atualizo o pós de venda aqui, e a partir do dia 1º, automaticamente, ele já sai aplicando a regra. Diferente do, vamos dar um exemplo, do J1 Tax, por exemplo, que você vai ter que fazer no dia 31, você tem que deixar tudo alterado lá, deixar tudo pronto para dia 1º ele começar a aplicar, né? Aqui não, aqui eu programo para ele entrar daqui dia 1º de abril, ele já ir fazendo o trabalho dele. Nuvem, desceu, aplicou bonitinho, ele começa a vender. Internet, saiu, caiu. Ele para de vender? Não, ele não para de vender. Ele entra em contingência. Ele continua vendendo, ele faz a contingência, vai gerando o cupom em contingência. Quando voltar à internet, ele dispara a venda para o Cefaz. Aí gera o XML e volta. Esse ganho de venda online e offline é excelente, eu não paro. O cliente não para de vender. Então, se fosse só online, caiu a internet, todo mundo parou de vender. Você imagina você na fila lá querendo comprar o seu hambúrguer, espera aí que acabou a energia, acabou a internet, para de vender. Não, seguimos o jogo. E isso acontece muitas vezes, você vai em loja de shopping, caiu o sistema. Então, manutenção de regra, que nem o Juliano falou, é excelente a forma que é tratado. Você mantém um histórico da lei, né? Na hora que você está criando a regra fiscal aqui, você tem um legado, você constrói lá, você fundamenta a legislação dentro da regra, deixa lá como histórico. Se amanhã você for questionado pelo diretor, mas por que está aparecendo? Você alterou com base em quê? Você tem histórico, você abre a regra, está lá o fundamento legal. O próprio fisco, pode chegar e perguntar, mas você está alterando com base em quê? Abre a regra, você deixa claro para o fisco, é tranquilo, isso é transparente para ele, né? Manutenção, aquilo que o João comentou. Você tem canais de vendas, vários sistemas acoplados que você tem que ficar atualizando regras, você tem ela centralizada. Você faz dentro do motor, que é o que a gente chama de um API, né? São os APIs que a gente fala de conexão, são os integradores com outros sistemas. Vocês estão vendo que aqui eu estou colocando pontilhado porque ele não é acoplado no ERP. É diferente do SAP. Você faz um SAP aqui e ele fica dando... Aqui não, aqui ele é nuvem. Ele é independente do ERP. O ERP só vai receber depois que fizer todo o processo, aí volta. Então, assim, o motor é independente. E ele conecta... eu tenho um novo sistema de vendas. Eu tenho um sistema de vendas que é um Salesforce. Vamos falar assim, eu tenho um Salesforce. Eu posso acoplar nele? Posso. Qualquer sistema eu posso integrar dentro do nosso motor fiscal. O SAP. O SAP, ele é homologado. Ele tem um integrador homologado já com a Solvos. Então, assim, ele é independente de qualquer coisa. E integro com qualquer sistema que eu venha trabalhar, que necessite dessa regra fiscal.
fala de 3 pontos no e-commerce, no SAP e uma frente de loja, ou que seja só o e-commerce, sabe? As empresas vão normalmente trabalhar com uma tabela de impostos para o e-commerce, uma tabela de impostos para o RP. Você manter tecnologia diferente, o custo é muito alto para fazer esse espelhamento de impostos, e assim, uma coisa é você fazer e ficar lá para frente. Outra coisa é a nossa legislação que muda, uma tabela de IPI, uma tabela de CMS, diferencial de alíquota, e aí tudo fica muito mais complexo e custoso. Aí você consegue centralizar isso e não se preocupar mais. A manutenção da regra. Para nós, trabalhando lá, eu falo isso porque eu trabalhei como gestor fiscal há muito tempo. Eu já passei várias madrugadas atualizando regra. A manutenção desse sistema é muito mais aquilo, porque não tem que ficar fazendo manutenção em diversos sistemas, atualizar a sua venda. Tá? Então, isso, ambiente próprio aqui, para simular, você está construindo a regra fiscal dentro do motor. Você constrói a regra, vamos ver se está batendo essa regra aqui, se está coerente com aquilo que está na legislação e aquilo que eu quero de resposta. Você, na mesma hora, você faz um teste e ele te apresenta o resultado. Antes de gerar o componente, antes de você descer para o código, você valida se essa regra está correta. E aí, aquilo, eu posso parametrizar ela para entrar daqui a 4 meses, 3 meses, posso colocar vigência, início e fim. A majoração já tem um estado que o ano que vem ela volta. Esse é próprio Sergipe, né? Em um dos estados que a majoração vai... já tem término e volta. Na própria regra, constrói a regra, a gente já coloca início e término da regra. Então, você pode atualizar o seu componente que não vai aplicar, porque ela só vai aplicar a partir do início da vigência. Se programar para poder atualizar o componente. Não pode atualizar já com aquela regra que ela só vai valer a partir do início dele. E eu falo isso porque a gente fez essa aplicabilidade nesse cliente, tá? Majoração lá em abril, dia 1º, tem 3 estados, se não me engano, que é. Então, a gente já construiu a regra e já disponibilizou. Então, todo mundo, aqui o motor já está com a aplicabilidade para 1º de abril para todo o estado. No dia 1º de abril, o que a gente vai fazer? Exato, já foi feito. A regra está aqui. Quando começar a reviver, eu já está com a regra nova. Não vou fazer nada, não vou ter que disponibilizar meu artigo no sábado e domingo para ficar criando. Entendeu? Então, isso é um dos ganhos. Biblioteca jurídica, aquilo que foi falado. Então, assim, tem um legado, tem um histórico, tem uma equipe jurídica que já deixa todo o amparo lá, tudo pronto para os usuários saibam de onde veio a origem e o que foi alterado. Então, isso aqui é muito importante. E fora, vocês não têm que ficar toda hora vendo legislação, porque a equipe de Tax Rules faz análise, entrega para vocês, vocês vão falar assim, De acordo ou não? de acordo. Tem regra. Que quem trabalha na área fiscal tem legislação lá que é dúbia, né? A gente fica indeciso. O posicionamento não é um, aí eu falo, mas tem alguma coisa aí que não está encaixando. E aí vai para a discussão. Olha, a gente gosta de discussão. Isso É uma galerinha toda lá. isso é saudável, assim. Mas sabemos disso, a gente sabe que a legislação às vezes, tem várias interpretações. Isso é importante. Isso é importante. Eu acho que é legal, né? Vocês vai falar sobre o resultado desse livro. Não vou falar, só vou falar em termos de tempo, né? Assim, em termos de tempo, a gente sabe. A gente tirou a equipe do sábado e domingo. A gente fez uma programação onde tem a legislação disponível para ele. Que ninguém atue final de semana e rever regra. A equipe fiscal do cliente não atua, porque tem a equipe técnica fazendo todo o processo. A única coisa que eles falam é assim, estou de acordo ou não estou de acordo. E na grande maioria, estou de acordo. Segue o jogo. Então, assim, o ganho que eles tiveram foi muito operacional, além da segurança que é. O que nós da área fiscal sofremos em termos de legislação, atualização, acompanhamento, isso deu um fôlego gigante para o cliente.
fora a segurança. A gente não precisa falar em termos de segurança, porque tem uma equipe trabalhando e um motor seguro, com toda a legislação amparada. Então, o ganho operacional é muito. E assim, a gente fala assim, 3 segundos, já está tempo que você põe a mão na carteira para fazer o pagamento. Mas o lançamento da promoção dele de entrega de menor tempo, o desafio a gente tem que diminuir. Então, assim, ganha-se muita agilidade no processo. Tá? Mas a área de vendas. A área de vendas tem foca. Pessoal, esse é o case. Tá? Depois, se vocês quiserem conversar comigo, saber mais detalhes, está disponível aqui para falar sobre ele. Tá? Me deram placa de agora acho que zerou, né? Tinha 2 minutos, agora acho que zerou. Então, se alguém tiver alguma pergunta, eu não. Acho que entender melhor como que funciona essa integração, sabe? Motor e adulto, entendeu? Ou seja, hoje, sabe, ele tem as determinações das tabelas oficiais. O motor, ele substitui essas tabelas oficiais, e aí, quando você emite a nota, ele para de gerar as tabelas oficiais com as determinações mais básicas, e olha para o motor, e aquilo, independente se é um SAP ou se é um sistema e-commerce, Mercado Livre, enfim, Qualquer sistema. ele integra. Ele integra o motor. O pessoal da internet não. Pessoal, ela posso, né? Camila da Superbac. Camila da Superbac, ela está fazendo a seguinte pergunta: como é que eu integro, né, o motor fiscal com os ERPs? Eu consigo isolar as determinações de ERPs, matriz de imposto, com o motor fiscal? Sim, isso é fato. A gente consegue, via API, a gente consegue isolar sua matriz fiscal de um ERP para utilizar apenas o nosso integrador com o motor fiscal. Tá? O André, se ele quiser ajudar, que ele é um cara que conhece tudo e ele está ali assim, ele está aqui cortando porque ele está doido para falar e eu gosto que ele fale. Ele conhece. Então, assim, Camila, a integração com o SAP, ela é nativa da sua frente. Então, a gente fez trabalhos exatamente para Obrigado, Roberto. Na mesma operação, você vai sempre ter uma decisão. Ou você usa o cálculo do SAP, ou você usa o cálculo do motor externo. Mas você pode conviver com várias go-lives ou várias transações operando em 2 pontos de cálculo específico, entendeu? Então, esse expertise da Sovos, o Juliano passou um ano inteiro internado lá na SAP, né, Juliano? Para acontecer isso, né? Então, isso já é a visão da SAP, é que o motor de cálculo ele passa a ser a única opção no public, na versão em nuvem deles, né? Eles têm uma versão do S4, o S4HANA, em nuvem, que só tem um motor externo, não tem mais o J1B Tax. Então, é a visão da SAP, é onde eles estão caminhando. É lógico que depende do teu tamanho, depende da tua estrutura, depende de como você atua, mas isso tudo é feito com um grande time aí da Sovos e da SAP por trás, tá? E nossos parceiros aqui da YKP para implementar a solução. É isso, e você pega a determinação, ela usa o cadastro do SAP, ela não usa o cadastro que você tem que duplicar no motor de cálculo, ela usa, e é bem flexível, assim, os nossos engenheiros de tributário foram melhores que os engenheiros alemães no quesito tributário. No quesito Brasil tributário, a gente conseguiu fazer, não, tirando a brincadeira, a gente fez esse motor, ele surgiu em 2005, 2006, 2005, para um projeto específico num grande varejista brasileiro, ou seja, já foi desenvolvido para essa vertente. Peraí que tem uma pergunta aqui, Tá.
A minha pergunta é, roda no cloud e não cloud? SAP, desde as versões 6.0 até as mais antigas, se tiverem? E uma outra coisa é o seguinte, eu posso rodar nas duas, no SAP e no motor? Você pode fazer, mas não é aconselhável. Você tem que pular uma parte, você tem que ter é aquilo que a gente fala, centralização de regras. Aí a gente está descentralizando. O motor, ele é um centralizador. Não faria sentido você manter os dois, tá? É possível, mas não é recomendável. Minha dúvida é exatamente nesse sentido. Ela já tirou minha dúvida. Não, é que a dúvida tem a versão, tem a JB Taxi, a gente utiliza ainda, e o motor. No caso, hoje, claro, a gente só utiliza o JB Taxi e consome todas as informações, minha força de vendas cria a ordem de vendas ali e consome tudo a JB Taxi. Com o motor, eu deixo de utilizar a JB Taxi e passo a utilizar só o motor e todo o minha hora de venda, tudo sempre calculado com o que está no motor. Eu não tenho mais nada standard lá na JB Taxi, é isso? Assim. É que se eu for pegar por operação, quando esse exemplo, eu teria que ter os dois, teria que ter JB Taxi e o motor, aí por operação... Você pode, vamos lá, você pode colocar o motor de cálculo para atender os seus diversos canais de venda. Você pode isolar o JB Taxi, uso só o motor, e o motor você faz a busca de quais canais de vendas você quer fazer essa busca. Tá, então o motor fiscal, ele isola de fato Nós temos algumas situações lá que alguns parâmetros, algumas exceções, são em tabela Z, tabela criada por a empresa criou tabela separada para determinar imposto ou determinar tributação. Não está na JB Taxi, é tabela Z, tabela nossa, para uma determinada operação. Isso também... Cria tudo dentro do motor. Tudo, mesmo a tela Z também. Motor, toda a regra. Eu não concordo com essa alíquota genérica de 22%. Ou tem um regime especial que minha carga é diferente, você cria uma regra de exceção no próprio motor que vai automaticamente sobrepor a regra comum. Sim, é disponibilizada uma conta, como o Marco comentou. O cliente ele tem uma conta com seu escopo para receber as regras pertinentes ali ao seu business. E nesse front você consegue criar suas regras por CNPJ, por SKU, enfim. Voltando ao caso que foi dado o exemplo do IPI. Teve uma regra geral onde reduziu o IPI para todos os clientes. Nesse caso, o motor fiscal vai fazer essa redução geral ou eu tenho que ir lá no motor fiscal para fazer essa atualização para a minha empresa? O motor, a gente, o time regulatório da Sovos vai criar a regra de acordo com o decreto. Então o decreto ele alterou, acho que excetuou ali fumo, alguns produtos, né? Mas a gente vai criar a regra, né, reduzindo todos os produtos, a alíquota de IPI de todos os produtos. Agora a empresa fala, eu não concordo com essa determinação. Ela cria uma regra própria que aí sobrepõe, né, a regra comum. Eu vou pegar o exemplo da exclusão do ICMS das bases ali das contribuições, né? A gente tem clientes com assim, liminares assim, muito antes da decisão do STF. Então eles falaram o seguinte, eu preciso excluir o ICMS da minha base de cálculo. Eu falo, mas eu não tenho uma regra geral para isso. Não tenho lei que justifique a criação de uma regra Sovos. Mas eu preciso... Ótimo, então você pode criar sua lei. Isso. Eu tenho a liminar X, dentro da regra ele tem todo o fundamento legal. E você vai pegar esse CNPJ desse fornecedor, não precisa de um programador, de um ABAP, nada disso. Você vai lá no portal do motor e busca o CNPJ do fornecedor e coloca o número da liminar, coloca a vigência, aquele período em diante, ele passa a ignorar toda alteração do pessoal do motor que alimenta o conteúdo de legislação, e naquela vigência ele vai, enquanto ele tem a liminar que você configurou, ele passa a criar uma exceção para aquele CNPJ naquela liminar e destacar esse campo observação na sua nota fiscal lá no SAP. Quando passada a vigência, automaticamente ele volta a calcular a legislação aberta pelo que está sendo mantido no diário oficiais, que são o conteúdo do motor de toda... E aí ele pega a parte de atributos, um CFOP, toda a informação da nota fiscal, se é uma venda, se é uma transferência, e com base nesses atributos você consegue aplicar um regime especial também, uma
isenção total, parcial de ICMS, por uma classe e série de nota, uma infinidade de possibilidades de regras, que aí são regras, exceções que você mesmo pode fazer de forma simples, determinando vigência. Eles criaram 140 Zs. Tá. São regras próprias, customizadas, que eles achavam que era uma legislação específica deles. Não sei por quê. E aí, qual foi o nosso trabalho agora? Foi descompactar essa regra própria dele. A gente está jogando tudo para a regra geral. E a diferença é assim, a regra própria você tem que ter uma manutenção e aí você tem que ter seu time atuando mais. Com a regra geral, você tem toda a equipe aqui atuando para melhor oferecer as informações para todo o cliente, né? Então é diferente, mas dá para fazer. Me chamou a atenção o ponto que o André tocou ali em relação à descontinuidade da J1B Tax com o S4HANA. Há anos a gente ouve que a SAP vai descontinuar o ECC e vai migrar isso para o S4. Então quer dizer que a J1B Tax está na UTI hoje, é isso que vocês estão... Está na UTI e quando migrar para o S4 não existirá mais. Essa é uma. E a segunda no caso de tratar por operação, SAP também tem vários módulos, como sabemos, eu consigo tratar SD apenas, MM, a utilização e o consumo eu que defino. Essa é a ideia. A regra você constrói. As regras que você constrói separada por cada operação, você vai construir dentro do motor. Tá? E a J1B Tax, eu falo assim, eu já estou com alguns anos, né? Eu já estou com alguns anos de experiência aí com RP, e J1B Tax sempre foi uma dorzinha no meu pé, porque, como ela disse, né, você vai criando regras específicas, o J1B Tax ele é muito travado. Nós sabemos... Nós sabemos a briga, mas por quê? Nós sabemos a briga da legislação tributária Brasil, chinês, alemão, indiano, americano. A gente não consegue explicar para os caras lá. Tem americano que fica pedindo informação, mas eles não entendem. E aí fica essa briga. Então, assim, J1B Tax sempre foi e vai morrer. Tá no oxigênio. Eu falo isso por quê? Por ter participado de todo o projeto e por saber de todos os RPs. Motor fiscal não tem comparação com qualquer outro sistema de cálculo tributário. O que a ferramenta te proporciona para a nossa área funcional, para a área de vendas, é muito melhor do que o J1B Tax. E compras não vai mais chegar na área fiscal e falar, olha, você pode ver para mim isso? Ele pode ir lá e simular, colocando como se estivesse emitindo uma nota e vendo se eu comprar do Rio, se eu comprar de Minas, se eu comprar do Rio Grande do Sul. Qual que é a diferença na carga tributária e o ganho que eu vou ter nessa compra? Ou a área de venda, se eu vender esse produto para tal, qual é o benefício de trabalhar esse produto que é a minha maior carga tributária, ele é beneficiado naquele estado? Vale a pena eu fazer uma força de vendas ali? Então ele usa como simulador e o motor automaticamente vai calcular a operação de emissão de nota, entrada de nota e também um pedido de compra para garantir que as suas compras, quando venham a nota fiscal, já esteja detalhado e descrito o imposto que está no seu pedido. Então, você tem um ganho aí também de... Tá, desculpa, o seu nome? Rogério está fazendo uma pergunta aqui, se o motor, o simulador, ele conversa com outros sistemas, e ele deu um exemplo aqui, um sistema de logística. Sim, tá, pessoal, ele pode conversar com vários. Essa semana a gente teve uma reunião com um grande varejista, tá, do segmento de materiais de construção, e tem uma infinidade. E ele falou, o grande problema dele lá é porque ele tem 3 sistemas lá, e ele tem uma dificuldade gigante, uma equipe gigante para fazer esse espelhamento de impostos para cada um dos sistemas. E isso toma um tempo absurdo, de horas extras, de depois do horário, muitas vezes não conseguem fazer a tempo e mantém a alíquota cheia, então eles perdem um percentual de cliente, perdem benefícios, trabalham com uma margem maior porque não dá tempo. Então, o motor ele vem para fazer isso, para centralizar, você pode plugar vários sistemas aqui e eu ser o seu canal único de motor, simulando e fazendo o cálculo de forma centralizada, garantindo a mesma informação
e você tendo esse benefício para todos os sistemas, tá? Ou seja, exatamente. Pessoal, acho que tem mais alguma pergunta? A gente vai terminar Estamos terminando por aqui, eu vou passar a palavra. Tem a coisa boa, tem a coisa boa. Não é assim. Tá me ouvindo bem? Pessoal, nós estamos então indo para o final. Não quero que ninguém vá embora, por favor. Nós vamos fazer o sorteio. Vou pedir para a Nara, pedir para o João. O João, ele, né, para ele sortear 2, que é o pessoal aqui de dentro. Aí depois a gente vai sortear os brindes para o pessoal da internet. Eu vou pedir para a Camila soltar pesquisa 2 para o pessoal da internet. Aqui o pessoal, vocês têm um formulário azul, que é para vocês avaliarem. O que vocês acharam do nosso evento? O conteúdo apresentado, era o que vocês esperaram, tem a ver? Vou pedir para vocês fazerem essa gentileza e mais no final a gente vai recolher, tá bom? Nara, vamos lá. Atenção, rufem os tambores. Vamos lá, Joãozinho. Quem foi, Joãozinho? Foi o Rogério Cassiano de Souza. Rogério. Um para você, um para mim. Não, brincadeira. Parabéns. Obrigado, viu? Parabéns. O segundo. Vamos lá. Aê! Foi o primeiro a chegar. Muito bom, Cristiano. Vamos lá. Vamos sortear agora. Vamos lá, vamos trocar o pessoal da urna. Mais 2, agora para os internautas. Papel é melhor, tá? Agora é para vocês, o pessoal que está nos vendo aí. Não esqueçam de responder a pesquisa final, é super importante. No online, o primeiro. Ó, saiu uma mulher agora, hein? Stephanie Nascimento. Aí, Stephanie, show de bola. Stephanie, nós vamos te ligar, tá? No telefone que você cadastrou e vamos pegar o endereço e vamos despachar para você, tá bom? Vamos para o segundo. Wagner Dilon Caspichak Silva. Wagner, parabéns, Wagner, você também ganhou. Nós também vamos te ligar no telefone que você cadastrou. Vamos pegar teu endereço para despachar esse brinde super bacana, cortesia da nossa parceira Sovos, tá bom? Para você na sua casa. Não importa onde é, se for em Manaus, a gente entrega lá. Vamos lá, vamos dar sequência aqui. Antes da gente encerrar, alguém tem mais alguma dúvida que queria trazer para o nosso pessoal aqui? Só reforçando a mensagem, a YKP, nós somos um integrador. Acho que como o Marco bem disse, né, a nossa expertise é a gente juntar as soluções dos fabricantes, como a Sovos, que tem uma super ferramenta que faz esse cálculo de impostos. Eu acho esse case aqui que o Marco apresentou deu super certo. O nosso cliente está super satisfeito. Nós fazemos esse tipo de integração. Puxa, mas Rogério, você integra com SAP? Integro. Você integra com JD Edwards? O Marco já falou que já trabalhou com JD, a gente integra também. Então a gente faz todo esse trabalho de integração, qualquer que seja a solução de RP, a solução de POS que vocês tenham, tá? Essa solução da Sovos, como foi dito, ela roda em nuvem, eu posso dizer que ela é SaaS? 100% SaaS. É serviço, gente. Eu tenho que... Nossa, falei um palavrão, desculpa. Eu tenho que... Um servidor na minha casa para instalar a ferramenta? Não precisa. A gente já falou, mas eu sou uma rede varejista, caiu a internet, eu falo, pessoal, volta mais tarde quando... Não. A solução que a gente, nesse case, por exemplo, embarca o que você chama conteúdo, né? Os conteúdos do Tax Rules vai embarcado. Caiu a energia, não tem problema, continua vendendo. E nós temos o expertise de fazer esse tipo de integração, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês na internet, vocês terem se deslocado numa quarta-feira. O trânsito estava maluco aqui, hoje que eu vi que tinha uma obra aqui na frente. Queria agradecer muito a presença de vocês. Com certeza. Sim, é rápido. Para vocês que não só como essa solução, mas quiserem conhecer todo o nosso portfólio, às vezes não é o sistema, às vezes é um serviço pontual, tá? A gente pode fazer uma apresentação overview para vocês, até da parte de robotização,
de orçamentos, independente de propostas, sem compromisso, a gente pode estar agendando uma reunião com vocês, virtual ou presencial, para mostrar um pouquinho até o que a gente pode oferecer para aliviar as dores aí da área fiscal. Tá bom? Obrigado, pessoal. Pessoal, a Nara vai entregar para vocês esse folhetim que preciso tirar foto, qual é o telefone. Na realidade, esse aqui é um cartãozinho que a gente está colocando no QR Code, tem um link que cai numa página, que hoje no final do dia vocês vão ver a gravação desse webinar lá, vocês vão ter todos os PPTs que nós apresentamos aqui, os nossos dados de contato, telefone, e-mail, a frequência do sinal de fumaça, tudo isso vocês vão ter para contratar a gente, tá bom? Mais uma vez, obrigado. Vocês querem falar alguma coisa, dar uma mensagem final? Juliano? Obrigado a todos e valeu, viu? Ó, tem mais café ali se vocês quiserem, tá bom? Obrigado, pessoal, valeu!